Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira, autor do método IUP Inglês Criativo. Uma das coisas dos ensinamentos mais importantes que eu costumo mencionar é o seguinte: tem que entender, o aluno tem que entender o que ele está fazendo, porque às vezes uma mesma frase ela tem vários sentidos. Então tem que entender exatamente o que está fazendo. Então o método IUP é justamente para te mostrar isso, você entender e ser capaz de fazer sozinho, de falar com outro ser humano bem. Então esse é o detalhe. Tem que entender. Se você ficar no meio do caminho, achando que apenas a tradução pura e simples vai resolver o seu problema, você trabalhar igual um papagaio, decorar, não vai funcionar. Você vai ter problemas sérios aí no decorrer do seu aprendizado, tá? E vai perder muito tempo com isso. Então é muito importante que a gente entenda o que está fazendo. Então vou mostrar aqui hoje, por exemplo, uma frase, uma coisa muito simples, que a gente tem a tendência de pensar diferente. Então, às vezes, uma coisa pura e simples, uma frase simples, ela tem dois sentidos ou três sentidos. E quando acontece isso em inglês, geralmente vai ser outra expressão para utilizar dessa forma. Então, como dizer quantas horas em inglês? É uma frase tão simples, tão ridícula, mas só que tem dois sentidos de quantas horas. Você tem o sentido de perguntar quantas horas, ou que horas são agora no caso, e também o caso específico de quantas horas de duração de alguma coisa, quantas horas se gasta para fazer alguma coisa, de uma viagem, por exemplo. Então, vamos ver essa diferença aí, que é realmente muito importante. Então, primeira frase aqui, quantas horas, quando você vai perguntar para alguém diretamente na rua, quantas horas? Que horas são? Na verdade, em inglês não se fala quantas horas, a gente fala que horas são. E essa frase em inglês vai ser sempre essa clássica frase, what time is it? What time is it? Aqui ficou duvidoso aqui. Desculpe aqui, a pronúncia ficou it, é T aqui no final. Mas está difícil de mudar, eu vou deixar assim só para mostrar. Então, what time is it? Esse último S aqui seria um Tzinho para mostrar que o som é fechadinho, tá? Is it? What time is it? Então, esse é o nosso quantas horas, tá? Que horas são, ok? Então, em inglês, para você perguntar que horas são, quantas horas, sempre vai ser what time is it? Essa é a frase matriz para isso. Agora, quantas horas de duração de alguma coisa, você vai falar ao pé da letra how many hours, que horas são, tá? No caso, seria what time is it. Agora, how many hours é sempre quantas horas dura o filme, quantas horas de viagem, quanto tempo você faz para fazer alguma coisa nesse sentido de horas. Então, how many hours é literalmente o nosso quantas horas, tá? Então, how many hours does the movie last? Quantas horas dura o filme? Lembrando aí que quando a gente fala de duração de alguma coisa, o verbo durar em inglês é last, L-A-S-T, que também quer dizer último, passado em inglês. Palavra muito importante que é muito usada como verbo que a maioria dos brasileiros não conhece, tá? Então, não se esqueçam disso. Last é o verbo durar também. Então, how many hours does the movie last? Quantas horas o filme dura? Ok? Então, olha só, o quantas horas tem dois sentidos totalmente diferentes, são duas frases diferentes em inglês, tá bom? Já que eu falei aqui do how many, vamos sempre lembrar do how many e do how much. A palavra many é sempre muitos, muitas, é sempre plural. Quando eu coloco how, junto aí é quantos ou quantas. Ela vem sempre antes de alguma coisa no plural. Esqueça aquela bobeira de falar que é incontável, contável. No caso aí seria antes de substantivos contáveis. Não, substantivos no plural. Então, quando é mais de um, é porque existem palavras no plural que não tem S, por exemplo, e vice-versa. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Em inglês, a nomenclatura para isso é incontável ou contável, tá? Então, esse caso aí, vamos botar no substantivo, traduziu a palavra. Se tiver no singular, é much. Se tiver no plural, é many. Então, how many vai ser sempre quantos em quantas. E o how much sempre singular, quanto, tá? Então, quanto? Geralmente a gente usa how much para falar de preço. Quanto é? Quanto custa? Não é isso? Ok? Então é isso aí. How much? How many? Certo? Singular, plural. Só isso. Para a gente fixar bem aí esse how many, que é uma expressão muito importante, quantos ou quantas, eu vou tocar aqui um pedacinho da música Blowing in the Wind, do Bob Dylan, que talvez seja a música mais importante da história. Segundo a história americana, ela acabou com a guerra do Vietnã, ajudou a acabar com a guerra do Vietnã pela manifestação das pessoas na rua. É uma linguagem bem poética, né? Demais,
política numa linguagem poética. Falou a forma política, tanto que manifestou, o pessoal se sentiu seguro a fazer manifestações com isso. Então vamos assistir aqui, vamos ouvir esse pedacinho aí da música Blowing in the Wind. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Essa letra dessa música é absurdamente perfeita, incrível. Como uma pessoa consegue colocar isso numa letra de música? Então ele fala aqui: quantos caminhos um homem deve andar antes que você o chame de homem? Quantos mares deve a pomba branca singrar ou atravessar antes que ela repouse, durma na areia, né, do repouso na areia? Quantas vezes as balas de canhão devem voar antes que elas sejam proibidas para sempre? Aí vem o refrão: a resposta, meu amigo, está soprando no vento. A resposta está soprando no vento. Então, estudem bastante essa música, Blowing in the Wind, porque realmente ela vale a pena. É uma música maravilhosa, excelente, que dá base para um monte de coisa, e principalmente que quase todas as frases aí começam com how many. A partir do momento que você aprender isso, você nunca mais vai confundir how much, how many. Olha aí, se você gostou, dê aí o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, acesse o site inglescreativo.com.br para conhecer os conteúdos IUP. Tem aí, assim como essa, tem várias outras músicas também que eu deixo disponível com a pronúncia escrita IUP, tá? Para você conhecer e saber cantar, saber pronunciar corretamente, com firmeza. A pronúncia escrita vai te ajudar bastante em tudo, para ter a segurança necessária para falar inglês com perfeição, tá? O site, aqui você vai conhecer os tipos de cursos que a gente tem: curso impresso, curso virtual. Atualmente eu tenho aulas online, ao vivo, tá? Muito legal. A gente vai recomeçar agora em agosto, turmas novas, então estou com vários grupos novos. Acesse o site aí para você conhecer, entre em contato se você quer pegar aula diretamente comigo online, tá? Ao invés de você fazer um curso aí presencial, se você preferir, você vai me ter todinho aí na sua casa diretamente para poder fazer o melhor curso de inglês com qualidade e facilidade, tá bom? Esse é o IUP Inglês Criativo. Um grande abraço aí do professor Fernando Siqueira. Valeu!